Hoje nós vamos ter apenas os versículos 3, 4 e 5. Levítico 18, 3, 4 e 5. Diz assim: Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Oremos. Santo Deus, o nosso rogo é que tenhamos plena consciência e entendimento do que vamos meditar nessa noite, e além disso, um coração disposto a te obedecer, a olhar as nossas vidas e ver o que temos trazido do Egito e o que estamos ainda namorando da terra de Canaã, ou dos povos de Canaã, que não conhecem ao Senhor. Mas, Senhor, ajuda-nos a andarmos na Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos capítulos que mais esteve em discussão nestas últimas décadas, e eu não falo nem dentro da igreja, fora dela, especialmente aqui eu coloquei em itálico, pelos povos da terra. Então, toda vez que eu falar povos da terra, é uma maneira de se referir aos incrédulos, tá? Aos incrédulos. Povos que não conhecem o Senhor, foi o capítulo 18 de Levítico. Então, se você tem aí uma memória boa, todas as discussões sociais envolvendo casamento, identidade de homem e mulher, se você leu nas redes sociais debate, post de gente atacando a Deus, você sempre vai ver em algum canto o capítulo 18 de Levítico aparecendo. Alguém usando, mas é assim que Deus deixou. Mas é assim? E aí começam a deturpar o capítulo 18. Todo debate ou proposta de normatização moral do comportamento humano, ou seja, o que é certo e válido para o comportamento entre um homem e uma mulher, ou na sociedade. Como também da Constituição, ou seja, o que é, e a natureza das instituições sociais, como no caso o casamento, teve por base ou menção o capítulo 18. Então, todo o debate envolvendo família, direito familiar, direitos humanos, tudo o que se propôs, não vou assim tudo absolutamente, mas dentro desse assunto moral, alguém lembrou do capítulo 18. Por mais que nós não gostemos, mas serve de, não apoiemos a doutrina, mas serve de lembrança fresca para essa questão. Todo mundo viu, pelo menos, a defesa que o Silas Malafaia fez no Senado, na Câmara, sobre estas questões. Né? Esse texto aparece. E eu estou dizendo isso por quê? Porque foi a pessoa que mais teve, vamos dizer, visibilidade nacional a respeito desse assunto. Lá em Salmo 2, se os irmãos quiserem abrir, diz o seguinte, os 3 primeiros versos. Salmo capítulo 2. O salmista diz isso, que era presente na época dele e continua presente na nossa época. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, inúteis, imprestáveis? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso continua presente nessa sociedade entenebrecida pelo pecado e escravizada por Satanás, a saber, um grande desejo de emancipação ou libertação dessas amarras morais que ecoam por milênios entre os povos.
Hoje, a sociedade se sacode, né, se debate, dizendo, olha, você tem que se livrar dessas coisas, uma palavra que sempre usam, arcaicos. Ser arcaico, outra palavra que usam, isso é um retrocesso. Nós queremos progredir, mas vocês querem ficar parados no tempo. Os tempos mudaram, outra expressão que usa, como é que se pode pensar assim em pleno século XXI? Né? Nós não somos mais aquelas pessoas ignorantes. Irmãos, o Senhor é o nosso Deus. E isso implica que a vida vivida dentro dessa aliança com o Senhor, o seu povo manterá certos distintivos morais que os separam e os distinguem dos demais povos que não conhecem o Senhor. E aqui eu vou ter talvez trazendo alguns exemplos mais contemporâneos, talvez não seja do conhecimento de todo mundo. Tem uma menina que fazia um programa infantil no SBT, eu esqueci o nome dela. Priscila Alcântara. Aí quem assistiu Bom Dia e Companhia no SBT, tinha ela e o japonesinho lá, esqueci o nome dele também. E Yudi. E aí de um tempo ela se apresentou como evangélica. E foi. Recentemente ela estava na Globo cantando funk. E um funk bem obsceno. E ainda se considerando crente. Nós podemos pensar, como foi mencionado a semana passada, de lugares que se dizem igrejas, mas que são contra os princípios morais que Deus estabeleceu para a família e para o homem e a mulher. Leia-se ou diga-se a igreja contemporânea, ou igreja inclusiva, em que a ideia é, olha, você que é marginalizado, discriminado, aqui você vai ser aceito. Você não precisa se tornar outra pessoa. Continue sendo o que você é. Tá? Continue sendo um homossexual, continue sendo uma lésbica, uma travesti. O que é que eles falam que são? Porque aqui Deus te ama, que Deus vai te aceitar desta forma. E o que a gente aprende desde o início é que quem caminha com Deus anda segundo Deus. Isso não envolve uma obediência perfeita, mas envolve algumas coisas que nós vamos ver aqui no texto. E aqui nós seguimos um raciocínio simples, de que há apenas dois povos no mundo: o povo de Deus e o povo que não é de Deus. No contexto aqui de Levítico 18, está falando de nações. Temos os egípcios, os povos da terra de Canaã, que eram um conglomerado, era como se fosse uma união europeia ali, cheia de outras nações que compunham o que é chamado de Canaã. Mas, trazendo para nós estamos definindo esse leque entre aqueles que estão debaixo da autoridade divina e aqueles que resistem à autoridade divina. E a ideia desses 3 versículos que nós vamos ver hoje é o seguinte: a aliança com Deus produz um certo comportamento que marca e define o que é ser povo de Deus. Se eu digo, eu sou um filho de Deus, eu sou um servo de Deus, há em mim, ou deverá haver em mim, marcas e coisas que distinguem dos demais que não são. Eu não posso ser confundido com o incrédulo. Se isso acontecer, é derrota. Se alguém chega e fala, poxa, eu nem sabia que você era crente. Aí é complicado. Mas, se você afirma, eu estou debaixo da nova aliança com Deus em Jesus Cristo. Se você afirma, eu estou debaixo do sangue da aliança de Cristo. Se você afirma, eu creio em Deus e creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, então haverá em você uma certa marca e uma certa forma de proceder que não é moralismo. Não é simplesmente um padrão social pelo padrão social. É o estilo de vida que você entende que Deus quer de você. E continua dizendo, estes são evidências de um relacionamento com Deus, a saber, a obediência à sua vontade. O que Deus está propondo aqui não é para que se entre no relacionamento com Ele. Este povo já está no relacionamento com Deus. Deus já tirou do Egito, Deus já libertou, Deus já tinha dado a lei no Sinai. Este povo já está caminhando com Deus. Então, o que nós estamos trabalhando aqui não é, eu preciso fazer isso para que eu seja. Não, eu faço isso para que eu tenha certeza que eu sou.
para que fique evidente que eu sou. O Senhor nosso Deus, primeiro, demanda separação cultural. Primeira coisa que a gente nota no versículo 3 é o seguinte, olha, vocês vão, mas vocês não são. Vocês estarão lá, mas vocês não são igual a eles. Há uma separação. O que eles acham normal, o que eles consideram como correto, não é isso que vai balizar ou levar vocês a caminharem comigo. Vocês não olham para baixo, vocês olham para cima. Vocês não olham ao redor de vocês, vocês olham para cima. Então, todo aquele que tem uma aliança com Deus vai chegar no momento da vida e vai entender: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou no meio deste grupo de pessoas, desse conglomerado de pessoas que não se submetem a Deus, mas eu me submeto a Deus. E nós estamos vivendo num período em que está começando a ficar caro posicionar-se a favor de Deus. Já não estamos mais naquele período da história onde ser crente não era uma coisa que te trazia um certo desconforto. Hoje há uma perseguição mais aberta. Hoje há uma oposição muito mais clara. As pessoas zombam como se não houvesse o dia do juízo. Essa semana um mini podcast que eu estava fazendo pesquisa de campo, né? Não adianta nada eu pregar e não falar para vocês o que está acontecendo hoje, por mais que vocês tenham uma direção e uma noção. É um podcast, né? Hoje tem podcast de tudo. E era um podcast direcionado por um homossexual. E havia uma travesti lá. E eles dizendo, olha, eu não quero ir para o céu. Porque se eu for para o céu e encontrar fulano de tal lá, eu prefiro ir para o inferno. É melhor todo mundo ir para o inferno, a gente vai lá, faz uma festa, o inferno vai ser muito mais divertido que o céu. E aí eles não sabem o que eles estão dizendo. E parte disso, eles não sabem porque o que estão dizendo, a gente pode fazer meia-culpa como igreja de forma geral. Porque nós não estamos anunciando corretamente o que é o juízo de Deus. Nós falamos aqui, mas temos pouca coragem de falar lá fora. Chegar do lado do amigo de trabalho que vem com uma ideia enviesada, desprezando a Escritura, ouvir e ficar quieto. Bom, eu não vou falar nada, mas eu também não estou concordando. Da gente se posicionar e falar, olha, isso vai te levar para o inferno. Mas hoje tudo é processo, né? Tudo é questão de ataque. Mas Deus demanda uma separação cultural. Há um esforço tremendo para uma unificação mundial em determinados assuntos, enquanto, por outro lado, há uma forte pregação à pluralidade de ideias e comportamentos hoje. Se, por um lado, nós temos a ONU, e eu vou trazer a ONU porque isso afeta nossa economia, isso afeta o que é ensinado nas escolas, e isso afeta leis que são aplicados para a sociedade. Então, se você não está inteirado, não é problema, tá? Você não é que vive numa bolha, é uma pessoa ignorante. Não é nada disso. Mas nós temos, há de fato uma entidade, que é um conglomerado de países, que tentam ditar para os demais países certas normas e padrões. Então, vocês lembram na pandemia? A pandemia teve a ONU lá falando o que ela acha que os países deveriam fazer. E alguns países vão lá e cedem. Então tem uma diferença de globalismo e de globalização. Globalização é bom, globalismo não. A globalismo é uma mentalidade que rege o globo. Por que eu estou dizendo isso? Deus ele diz para o povo o seguinte: vocês vão para a terra, mas vocês não vão fazer igual a eles. Vocês não vão fazer segundo os estatutos deles, a cultura deles, a norma deles. O mesmo vale para nós hoje. O que é essa separação cultural e por que eu estou citando a ONU? Isso daqui não é teoria da conspiração não, tá? Depois você tira um tempo e leia o que eu vou propor aqui. Eu vou falar. Há na ONU, por exemplo, um plano chamado Agenda 2030. Quem já ouviu falar? Agenda 2030. Quando você para e lê os 17 objetivos que depois, trabalhados, se compõem de 169 metas. Tem coisas falando sobre o bem-estar da natureza, que não está errado, tem muita coisa boa lá. Tem coisas que você vai ler e falar, por que eu vou ser contra isso? Mas tem coisas
muito capciosas lá. E no item 5, que é sobre igualdade de gênero. O texto tem 12 ou 15 itens, falando sobre a mulher, sobre meninas, sobre proteção à mulher, sobre igualdade salarial e tal. Mas tem o item que fala sobre o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos. É um dizer muito bonito. O que você entende por isso? O que você entende que está sendo falado aqui? Direito reprodutivo, hoje, é um eufemismo para falar de aborto. A ONU quer empurrar em todas as nações que haja uma normatização, não normalização, uma normatização do aborto. E quando se fala de homem e mulher, a ONU ela não tem problema com ideologia de gênero. O que a pessoa sente, como a pessoa se vê, aquele balaio de gato todo que a gente sabe o que é. Eles vão empurrar isso. E isso começa por onde? Leis que afetam a nossa sociedade, conteúdo programático escolar, ou as cartilhas escolares. E lembra que nós fizemos uma EBD falando sobre cosmovisão, que começa na academia, desce para as artes, depois atinge os lugares comuns e depois chega no povão. Tudo isso para enfatizar o seguinte: nós vivemos numa sociedade cuja cultura caminha a passos largos aos padrões que Deus nos deixou. Se nós temos uma aliança com Deus, nós precisamos ligar essa chave com muito mais eficácia e veemência. Eu me separo dessa cultura que é contra Deus. Teve o show do Rebelde aí. Né? Quem lembra do Rebelde? A novela, acho que era a novela da SBT. Era a novela da SBT, né, Carinho? Novela da SBT. E aí sempre tem umas partezinhas do show que acaba saindo para a internet. E aí um dos cantores, que é homossexual, homossexualidade não é pecado. Por que ele, em vez dele falar homossexualidade não é errado? Porque quando cita o termo pecado, ele está se direcionando a um grupo específico, a igreja. E todo mundo vibrando, né? Vibrando. Irmãos, os inúmeros exemplos podem ser mencionados da tentativa pagã de mudar o pensamento, de modo que se mude a prática estabelecida por milênios na sociedade. Só se muda uma prática mudando-se o pensamento. Então eles trabalham pesado intelectualmente para que depois isso resulte numa prática diferente. Entretanto, o problema não é atual, já é antigo. Deus fala para o povo: vocês vão entrar na terra e vocês vão ver relacionamentos de aberração. O filho descobrindo a nudez da mãe, o pai descobrindo a nudez da filha, tios, parentes próximos, agindo de uma forma esquisita. Vocês vão ver coisas piores ainda, que são seres humanos se envolvendo com animais. Vocês vão para um lugar onde vocês vão ficar com os olhos estatelados, pensando como é que isso acontece. Não faça como eles. Hoje há um movimento que defende pedófilos. E eu não estou jogando aqui coisas para impressionar a mente de vocês. Para alguns, a pedofilia é uma doença, e não somente um desvio moral. O Japão estão há muito tempo fazendo bonecas sexuais de porte de criança. E vende-se. Eu não preciso nem falar o que acontece na Deep Web, na Dark Web, com venda de material pornográfico. Mas eles captam, tentando normalizar para as crianças o que Deus abomina. E eu vou trazer um exemplo pessoal de algo que aconteceu essa semana em casa. E de como que a gente tem que ficar atento com os nossos filhos. Né? A Liz e a Sofia, de vez em quando, elas têm meia hora a 1 hora de uso de celular diário. Não fica indistintamente. E também eu
vamos dizer assim, eu limito os aplicativos que podem ser usados. Então ela estava vendo YouTube Shorts, que é aquele monte de videozinho. Ali estava vendo o negócio de Toca Life, o joguinho dela, da Lelê, que é uma menina que faz gosminha, né? Do nada, apareceu duas mulheres, umas roupas bem coloridas, bem chamativas para criança. Né? O algoritmo ali era tudo para criança. Tudo para criança. Tudo para criança. Em que elas se beijam. A Liz viu. Ela não falou nada para nós. Mas nós temos o hábito de ver o histórico. Nós vemos o histórico. E aí um dia, e essa semana a Dais falou, olha, parece que está vários vídeos repetitivos aqui de namoro. A gente cuida muito com a Sofia e com a Alice sobre a questão de namoro. De não despertar antes do tempo. E a gente estava pensando que era a Sofia. E a Sofia falou, não pai, eu não vejo. A Sofia só fica vendo negócio de dragão, porque ela quer fazer aqueles negocinhos de dragão que acho que vocês sabem. Mas a gente percebeu que a Alice ficou desesperada. Quando ela viu que a gente ia chamar mais forte a atenção da Sofia, ela, não pai, fui eu. Chorando, sem entender as emoções que ela estava tendo. E aí a gente foi ver, ela entrou no canal e viu quase todos os vídeos dessas mulheres que começavam com uma brincadeira inocente e depois elas se beijavam. E ela, eu sei que é errado, chorando, mas eu não consigo parar de pensar nisso. Eu sei que Deus não gosta disso, pai, mas eu não sei o que fazer. Minha filha, 6, 7 anos, chorando, porque ela não tem capacidade de processar aquilo. Ela sabe que é errado porque a gente trabalhou isso em devocionais. Lógico, a gente já tomou as medidas, já bloqueei o YouTube e tal, mas foi uma sugestão do algoritmo para bagunçar tudo. Só que ela estava vendo isso já há semanas. E tem o meu usuário, tem o usuário da Dais e tal. Tudo bem. Eu olho para a Liz, eu entendo que o efeito disso é momentâneo e que a gente consegue reverter. Imagina de crianças que são bombardeadas a isso diariamente. Na escola, nos desenhos, estão pegando desenhos de heróis, estão torcendo, né? Com as músicas. Entende por que socialmente há uma separação entre o povo de Deus e os que não são povo de Deus? Que isso a longo prazo não é somente uma raiz, mas é uma árvore que vai dar maus frutos. É uma árvore que vai dar maus frutos. Aí você fala, poxa, isso aconteceu com um pastor que cuida de tecnologia, para você ver, um descuido. Um descuido. A separação cultural é necessária porque o povo de Deus possui uma cultura do alto. Mais sublime, assim definida não por aqueles que a exercem. Ela não é sublime porque é a igreja praticando. Ela é sublime porque Deus a estabeleceu e Deus está mais alto do que todos. E a imoralidade sexual, irmãos, é a marca do paganismo. Quando você lê Romanos, capítulo 1, do 24 ao 31, e 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 8, nós não precisamos abrir, mas os irmãos lembram, Deus está falando o seguinte, aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus são entregues a uma disposição mental reprovável, a cometerem toda sorte de impurezas e torpezas entre si. E nisso Deus vai chamar a atenção para duas coisas, antes da gente ir para o próximo ponto, dessa separação cultural. Primeiro, a vida antes da libertação não deve se fazer presente na nova vida proporcionada por Deus. Deus fala, não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes. Todos nós que viemos a Cristo sabemos os padrões que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Os pecados que nos marcavam antes de conhecermos a Cristo. Vamos dizer assim, a mentalidade que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Se estamos caminhando com Deus, aquilo não deve voltar. Aquilo não deve voltar. Não farei segundo as obras que tinhas na terra do Egito. E uma outra coisa que Deus chama a atenção é que a nova vida deve ser preservada de toda e qualquer contaminação moral que venha a ser conhecida. Deus olha para trás, mas Deus aponta o futuro. Para onde eu estou levando vocês também? Cuidado com as novidades.
Cuidado com as coisas que vocês nunca viram, com as novas propostas, com as novas tendências. Nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, e nem andareis nos seus estatutos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, se separem culturalmente. Cultura é aquilo que é valorizado através das eras, dos tempos, num determinado grupo ou sociedade. Nós estamos num ponto em que essa sociedade está abrindo mão e rejeitando tudo o que marcou as sociedades anteriores e tentando estabelecer uma nova cultura mais vil e absurda do que a anterior. Nós olhamos para trás e pensamos que coisa terrível o que faziam com as mulheres, e era terrível de fato, mas é terrível o que se propõe fazer com as mulheres hoje. Nós olhamos para trás e pensamos, nossa, e se pensa, que coisa terrível, eram feitos com as crianças, elas não tinham educação, elas eram vendidas, elas eram abusadas, mas é vil o que se faz hoje. Lembra? Os pais levando as crianças para verem homem nu, numa exposição de cultura. Nos Estados Unidos está uma febre de se levar drag queens e travestis para contar história para jardim da infância. Direto tem vídeo de pais contra. Aí está lá o homem montado com uma mulher contando história. Nós tivemos recentemente aqui, numa escola, acho que dentro da Cidade de Deus, uma apresentação para as crianças, e era uma apresentação bem promíscua. Né? A sociedade ainda vai lá e se debate, mas é Deus que está sendo afrontado. É Deus que está sendo afrontado. Último pensamento. Nosso Deus demanda obediência à sua revelação. O versículo 4 e 5 vai na outra direção. Olha, se não devem fazer isso, é isso que vocês devem fazer. Se isso daqui não deve nem estar na sua mente, isso daqui deve permear a sua mente. Que é o quê? Farei segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Há as coisas vistas, que é a terra do Egito, e há as novidades, a terra de Canaã. Mas o Senhor demanda obediência à sua revelação. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos. O que isso significa? Juízo. Deus revela aquilo que decidiu ser o correto para ser seguido, como o errado a ser evitado. Quando ele fala, vocês vão seguir os meus juízos, as minhas decisões jurídicas, aquilo que eu declarei certo e aquilo que eu declarei errado. O povo da aliança se separa culturalmente e sabe o que Deus diz, o que Deus diz sim e o que Deus diz não. O que Deus aprova e o que Deus reprova. E como eu disse no sermão passado, e eu vou dizer aqui, acho que todo mundo vai poder entender a colocação, nós precisamos de uma ousadia profética para viver nesse mundo atual. Como os profetas eram enviados por Deus, enfiavam o dedo na cara das pessoas e diziam, vocês estão errados, porque Deus disse que vocês estão errados. Nós precisamos de ousadia para onde nós estivermos, nos posicionarmos. Olha, eu rejeito isso porque é o que Deus rejeita. Eu abraço isso porque é o que Deus abraça. É o que Deus aceita. E quando fala, cumprireis, né, os meus juízos e os meus estatutos, a ideia de estatuto, Deus revela pelos seus estatutos quais os limites ou direções a serem seguidas. Essa palavra ela é usada de maneira mais abrangente no Velho Testamento, porque é uma palavra que serve tanto para positivo quanto para negativo. Por exemplo, né, quando ele fala no versículo 3, nem andareis nos seus estatutos. Vocês não vão fazer o que eles acham natural. Uma outra maneira de usar essa palavra, olhando no dicionário, são leis ou normas que devem ser consideradas naturais. A palavra estatuto também é usada como para as leis da natureza, aquilo que naturalmente acontece. Então, fazendo uma aplicação, Deus fala o seguinte,
Vocês vão se separar, ao mesmo tempo que vocês vão conhecer as coisas que eu aprovo e as coisas que eu reprovo. E vocês vão julgar natural aquilo que eu disser que é natural, que é comum, que é o normal para as pessoas. E não aquilo que os povos estão dizendo que é o novo normal, que é o natural. A gente pode tratar esse texto sem cair no legalismo. E entender que o princípio de Deus é aplicável à igreja. O princípio estabelecido aqui. Conhecer a vontade dele, abraçar e viver de acordo com a sua vontade. A vontade do Senhor. A obediência é vista em duas coisas: guardar e cumprir. Valores e princípios que não são abandonados ou substituídos, como também praticados ao longo do tempo. Olha, vocês vão guardar e vocês vão pôr por obra, né? Vocês guardarão e andarão neles. Então a ideia de guardar aqui não é simplesmente, eu sei, eu vou levar isso enquanto eu viver. E eu vou transmitir isso. Eu vou perpetuar isso, eu vou estender isso. Conclusão, primeira aplicação, à vista disso tudo que a gente viu. Conhecer a Deus e a sua vontade por meio do estudo e prática da sua revelação deixada a nós. Ou seja, nós vivemos essa separação quando conhecemos, estudamos e praticamos a vontade de Deus. Lembra a expressão de 1 Tessalonicenses 4? Pois esta é a vontade de Deus. Nós devemos conhecer a vontade de Deus. Segundo, em nossa peregrinação, é importante lembrarmos que somos um povo celestial. A nossa pátria é celestial. E aqui, deixando o abstrato da declaração e falando de maneira objetiva, nós praticamos e levamos para a vida a ser seguida segundo a vontade de Deus. É necessário considerar isso como superior ao que nos foi apresentado no Egito, como também o que diariamente nos é apresentado em Canaã. As pessoas falam, olha, isso daqui que é a vida. Falam, não, a vida é superior a isso. É o que Deus diz, como nós devemos viver. Terceiro, nossos filhos precisam ser expostos à vontade de Deus, especialmente aos padrões de Deus, como sendo de Deus e não nossos. E isso na educação familiar é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, para a criança não entender que aquilo que estamos estabelecendo, os limites que estão sendo apresentados, não seja um capricho do pai e da mãe. Um mero capricho do pai e da mãe. E eles crescem, mas isso era o que o meu pai, eu discordo do meu pai. Não, nós seguimos isso, filho, nós seguimos. Quando eu levei a Liz aqui para o escritório, sentei com ela estava chorando, falei, filha, Deus, ele abomina uma mulher com uma mulher, um homem com um homem. Não é o que o papai acha, é o que Deus ensina. Ela, eu sei. Por isso que ela estava triste, porque ela sabia. Aí ela fez a oração dela ali na hora, pedindo perdão, pedindo ajuda. E eu vi sinceridade no sentido dela entender que é algo que Deus não gosta, que é algo que Deus odeia. Mas note, ela ficou algum tempo, pouco tempo exposta a isso. Imagina os filhos que são deixados à mercê. E depois, né, os pais se espantam porque os filhos não amam, porque os filhos são rebeldes por causa disso. E eu sei que a escola hoje, e eu não critico os pais que fazem homeschooling, porque eles estão, na medida deles, tentando proteger os filhos. Tem pais que não têm condições de fazer homeschooling por falta de tempo, às vezes até de conhecimento, e eles dependem do ensino público ou particular. Mas nós dependemos, acima de tudo, de Deus. Independente das famílias se fazem em casa ou não fazem em casa, é Deus quem dá o sucesso. Nós dependemos de Deus, mas nós precisamos cuidar, irmãos. E cuidar dá trabalho, e nós já temos trabalho demais, né? Já temos uma vida corrida, uma vida cansativa, um tempo escasso, e aí quando os filhos chegam, a gente olha e fala, não, eu não vou, porque isso vai me cansar mais. E criança suga, né? Tá fazendo um rosto ali, né? A gente sabe como criança demanda. E até os mais velhos demandam. Porque é um esforço maior de tentar mudar aquele que acha que está certo, quando fica mais velho. Né? A gente olha e fala, não, pai, você está errado, eu sei. Não, você não entende. Mas
nossos filhos precisam ser expostos à vontade de Deus, especialmente aos padrões de Deus, como sendo dele e não nossos. Não é uma visão familiar, mas a perpetuação de uma visão celeste de todas as coisas. E por último, o texto vai dizer: farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Tá? E aí no versículo 5 diz: o homem viverá por eles. O homem viverá por eles. Não se faz para adquirir vida eterna. Só se experimenta a vida eterna dentro da vontade de Deus. Só se experimenta a vida no seu sentido pleno, que Jesus veio dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, quando nós obedecemos a Deus. E que Deus nos ajude, porque nós estamos num período da história em que Satanás ele anda ao derredor, com as leis, com a cultura do cancelamento, com as turbas que se sentem legitimadas para agir com violência, com a anuência do Estado, né? Com o apadrinhamento do Estado, dizendo: não, esse daqui é o comportamento correto, você é uma pessoa perigosa. Né? Nós vemos o direito torcido, o justo sendo condenado, o injusto sendo liberto, coisa que Deus abomina, mas nós somos a igreja desse tempo. E nós somos o povo que conhece os padrões de Deus. Eles não conhecem. Nós precisamos fazer isso conhecido. Vamos orar. Senhor, nós aqui pedimos mais uma vez ousadia e intrepidez, e de não reputarmos a nossa vida valiosa para nós mesmos. Eu sei que diariamente há inúmeros testes que somos expostos para dizer a nós mesmos, não ao Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. O quanto de fato estamos dispostos a viver e morrer por Cristo. Às vezes cantamos, às vezes falamos bonito, mas sempre o Senhor dá uma cutucada em nós para chamar a atenção ao peso dessas palavras. Eu sei que o mundo, vamos pegar principalmente o que o Hamas está tentando implementar, que é a lei islâmica regendo a sociedade, a visão de Alá governando o mundo pela violência e pela força, Cristo fará pela sua manifestação no milênio, em que as espadas serão transformadas em enxadas para cultivo, onde a presença do Senhor fará cessar toda a guerra. Mas até que esse dia chegue, Senhor, nós estamos nesse mundo caótico. E muitas vezes nos sentimos acuados, nos sentimos, ó Deus, cercados, mas, ó Deus, também dá-nos o senso e a percepção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos dará a palavra certa quando formos colocados diante das autoridades para responder segundo o Senhor. E de que, como Daniel e seus amigos, em nenhum momento pensaram em retroceder aos padrões que conheciam do Senhor, mesmo numa sociedade contrária a Ti, chegando às últimas consequências, mas sendo poupados para a glória do Senhor. Guarda os nossos filhos, guarda as nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.